Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu teria razões para estar aqui muito satisfeito como político. Eu creio que raramente, senador Eurípides, uma lei de iniciativa de um parlamentar provocou um movimento social tão forte em sua defesa. A Lei 11.738, de 2008, sancionada em 16 de julho de 2008, que é a Lei do Piso, ela teve origem no meu projeto de lei de número 59 de 2004, um projeto de minha autoria, que virou lei com a assinatura do presidente Lula em 2008. 4 anos levamos para aprovar, mas a lei virou lei, senador Wellington, com a assinatura do presidente Lula. Essa lei sofreu muitos problemas. Governadores que entraram na justiça querendo fazer com que a lei fosse considerada inconstitucional. O Supremo garantiu a constitucionalidade. Mas diversos governadores e prefeitos, num número que a gente não sabe qual, esses governadores e esses prefeitos não estão cumprindo. E o que a gente viu essa semana e em outras semanas anteriores é uma explosão de greves de professores em todo o Brasil. Podemos dizer que centenas de milhares de professores fizeram greve na defesa dessa lei 11.738, que alguns chamam até, São Bozario, de Lei Buarque, pela iniciativa, pelo trabalho que eu tive para fazer essa ideia virar lei. Eu poderia estar muito satisfeito como político ao ver centenas de milhares de professores em greve na defesa de uma lei de minha autoria, mas não estou. Eu não estou porque eu considero que, em primeiro lugar, é lamentável que a lei não esteja ainda sendo cumprida. Mas eu também acho lamentável que, por causa dessa lei, tenhamos crianças sem aula nos dias de hoje. Por mais que me orgulhe ver os professores lutando por uma lei que é de minha iniciativa, que muitos colocam meu nome nela, por mais que eu entenda a correção, a boa intenção, o papel fundamental da luta deles, sem o que é incrível, mas nesse país uma lei não entra em vigor. Mas eu fico triste ao ver que o instrumento usado é a greve. Como eu tenho dito, eu não consigo deixar de apoiar professores, mas não consigo ser solidário com greve de aulas. Não consigo. Eu tento até. Porque a gente está lutando para que as crianças tenham boas aulas com professores bem remunerados. E para lutar para isso, a gente faz a contradição dos professores fazerem com que as crianças não tenham aula. É uma contradição que a gente precisa evitar. Por conta disso, quando eu manifesto essa minha posição, muitos têm me escrito, professores, reclamando, criticando e perguntando, e o que fazer se não for uma greve de professores? E eu tenho feito algumas sugestões, senhor presidente, senhores senadores. Eu tenho feito algumas sugestões que nem sempre são aceitas e que eu decidi colocar aqui publicamente. A primeira delas é ir ao Ministério Público pedir o impeachment do governador ou do prefeito. Aí podem dizer, mas vai esperar muito. Muito bem, tentemos que seja urgente. Vamos tentar os caminhos legais, oficiais, sem parar as aulas, indo ao Ministério Público, como um Estado já fez. São Paulo, os professores de São Paulo fizeram e conseguiram. Uma outra sugestão é ir à Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores do seu município ou a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E eu vou tomar a iniciativa de levar o assunto do não cumprimento da Lei 11.738 para a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. E vou levar com o seguinte argumento.
com o argumento, primeiro, de que não estão respeitando o direito humano do professor receber o salário que a lei lhe garante. E segundo, que por causa disso, nós não estamos garantindo o direito humano da criança ter escola, ter aula. Vamos levar para os direitos humanos. Terceira sugestão. Vamos pedir o apoio dos pais. Os pais hoje estão sofrendo porque os filhos estão fora de aula. Será que eles não seriam capazes de uma argumentação no sentido de que eles fossem à rua lutar pelos salários dos professores, enquanto os professores estão em sala de aula? Será que isso não seria possível? Será que a gente não conseguiria apoio de pais no caso de que as crianças estejam em aula? Vou mais longe. Por que não conseguiu apoio de muitos operários desse país? Senhor presidente, é possível ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses de professores em greve. Duvido que fique 2 dias os operários que constroem os nossos estádios para a Copa e o governo não dá resposta a eles. Até aqui, eles têm ido atrás e já ganharam causas, eles já foram atrás de melhoria do salário deles, operários. Será que a gente não consegue que eles façam greve em benefício dos pais dos seus filhos, dos professores de seus filhos? E eu vou dizer, o que pode parecer uma certa instigação a algo que muitos não gostariam. Por que a gente não escolhe 100, 200, não precisa mais do que isso, 100, 200 professores e ocupa os estádios em construção? Os americanos ocuparam Wall Street. Na Europa, os jovens estão ocupando as praças. No Brasil, ninguém ocupa nada. Se os professores do Brasil ocuparem os estádios em construção para a Copa, eu garanto como o assunto deles vai ser levado em consideração. Eu queria ver esse senhor Joseph Blatter, que, se eu não me engano, está hoje aqui, visitando estádios e percebendo que os estádios estão parados porque os professores do Brasil, a 6ª potência do mundo, a sede da Copa das Olimpíadas, o professor tem que fazer greve para receber R$ 1.451 por mês. Se fizessem isso, seria notícia mundial, notícia mundial, se a gente fizesse isso. E não precisava as crianças deixarem de ter aula. Não precisava, porque as manifestações estariam sendo feitas por alguns poucos professores, que podiam se revezar. E isso daria uma maior confiança nos professores de parte dos pais. E poderia arrastar os pais. Eu sugiro também, por que não manifestações nos centros das cidades? Não precisa todos os professores. Basta um pequeno grupo de professores que paralisam a cidade. E na hora que tiver 100, 200, 300 professores sentados no chão, como os americanos conseguiram tantas conquistas, com o que eles chamavam sit-in, sentados em alguns pontos da cidade, inviabilizando o funcionamento da cidade, por algum momento, eu garanto, como a luta dos professores passaria a ser levada mais a sério. Porque nós, professores... Só para aproveitar o ensejo da sua preocupação com a educação, que é um assunto absolutamente relevante sempre, queremos registrar aqui a presença dos alunos do ensino fundamental do Colégio Cristo Rei, da cidade ocidental do Goiás. São todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Nós que devemos parabenizar vocês, crianças, e as professoras que estão aqui, porque vocês estão em sala de aula. E essa é uma maneira de fazer com que se veja que a aula tem que ser tratada com sacralidade. Eu nunca vi operário fazer greve de ir à igreja no domingo. Eles fazem greve para ferir algum interesse. É triste, mas a razão da greve impede o sucesso da greve. Sabe por quê? Porque a razão da greve é o desprezo dos governos às aulas. Portanto, eles não se sensibilizam com as greves. Nós temos que ter instrumentos mais fortes
agora que exigem alguns sacrifícios. Num dos contatos que eu fiz, falando sobre isso nas redes sociais, um jovem respondeu: mas isso vai levar a polícia a ir atrás da gente, isso vai levar a polícia a puxar a gente. E eu disse: sabe o quê, presidente? Eu disse: desculpe o meu erro, é que eu sou de uma geração que ia para a rua e que era puxada pela polícia e que era levada presa. Desculpe, eu confundi, achando que as gerações atuais também são capazes de gestos heróicos. Só não podemos cair nessa tentação de um instrumento que vem sendo usado há décadas sem dar os resultados que deviam. E por que não nós íamos atrás das centrais de trabalhadores? Querem ver como é que o piso salarial é respeitado? No dia que esse país tiver uma greve geral, e não só de professores, em defesa dos professores. Quando será que a CUT, quando será que a Força Sindical vão perceber que o fundamental para eles não é apenas o salário do contra-cheque deles, mas é também o boletim escolar dos filhos deles? Quando é que a gente vai sair do contra-cheque para o boletim? Será que vai demorar muito? Os trabalhadores brasileiros, ao ficarem só na ideia do contra-cheque, sem uma preocupação com o boletim, estão condenando seus filhos ao desemprego, ou a subempregos, ou a baixos salários. Está na hora que os trabalhadores se envolvam nessa luta. Está na hora de não deixar essa luta só nas mãos dos professores. E aí podemos cobrar aos professores, com a luta da sociedade em defesa deles, que eles não podem, não devem suspender as aulas. Eu sei que isso pode parecer um grande otimismo ou um grande idealismo, mas alguém tem que tentar. Com toda a solidariedade e apoio meu aos professores, como eu demonstro, por toda até satisfação que uma lei que chamam por aí de Lei Buarque merece centenas de milhares de professores em greve, eu não posso deixar de dizer que não considero isso o instrumento mais justo e mais eficiente. Não é justo porque as crianças e as famílias pagam, e o país paga. E não é eficiente porque os governadores e prefeitos são capazes de enfrentar semanas e meses de greve. Mas não enfrentariam 2 dias de greve dos estádios em construção para a Copa. Além disso, não tem nem saído no jornal as greves de professores. Se os professores conseguirem parar nas 12 cidades que nós temos estádios em construção para a Copa, não só vai sair nos jornais da cidade, não só nos jornais do Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro vai saber. Aquele país, 6ª potência econômica, que vai fazer a Copa daqui a 2 anos, não está conseguindo pagar 1.451 de salário aos professores. E o mundo inteiro vai saber que isso pode ameaçar a estabilidade que o país precisa para fazer a Copa. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade à luta dos professores, mas a minha preocupação que essa luta se faça sobre o velho instrumento de parar aulas. Greve é uma palavra que tem um sentido muito mais amplo do que parar o trabalho. Greve tem um conceito de luta em geral por parte de grupos sociais. Por isso é possível, sim, greve de professores com aulas funcionando, com crianças na escola, deslocando o conceito de greve de paralisia para a greve da ação, a greve do movimento, a greve da presença. Fica a minha solidariedade, mas fica a minha preocupação e fica meu apelo para que entendamos que a luta está no Ministério Público, para que o Ministério Público peça o impeachment desses governadores e prefeitos, na luta dentro das comissões de direitos humanos, e eu vou levar para a Comissão de Direitos Humanos do Senado, no apoio dos pais, e eles não darão apoio se os filhos estiverem fora de aula, porque eles verão o professor como responsável pelas dificuldades. Muitos professores disseram, mas como é que a gente vai para a rua ficando na sala de aula?
é que a sala de aula precisa de 15 mil professores, a rua precisa de 150, 200, 300, faz um rodízio. E como pediu o apoio dos pais que têm que ficar em casa cuidando dos filhos. E essa ideia de buscar apoio dos trabalhadores nas construções dos estádios. Esse é o único instrumento que eu vejo hoje que sensibiliza um país que acha que tudo se resume a realizar um conjunto de jogos de futebol. Temos que pensar que o futuro do Brasil está mais na escola do que nos estádios. Está muito mais no professor do que naqueles jogadores estrangeiros que virão para aqui com a gente tendo ilusão de que vai assistir. Porque o preço que vai se cobrar, com o piso salarial do professor, nenhum professor vai poder assistir um jogo da Copa. E muitos outros não vão poder. E a gente vai terminar assistindo pela televisão, como se fosse no Japão, numa recente Copa do Mundo. Vamos lutar, mas lutar duramente. Mas duramente não é sinônimo de suspender aulas. É sinônimo de ação, de presença nas ruas. Essa é a minha solidariedade, minha preocupação e minha sugestão, que eu queria trazer aqui, senhor presidente, nessa manhã de sexta-feira.